Outra obra bem legal, A Ética Cristã, de Norman Geisler, que é o mesmo daquele outro que eu já falei. Tá? O que é ética cristã, gente? É o conjunto de crenças, de valores do cristianismo. Tá bom? Ética cristã é o quê? Um sistema de crenças, de valores, de princípios que regem o cristianismo. Então é teologia prática. O que é fidelidade, o que é lealdade, o que é o amor, o que é bondade, né? Quais são as virtudes cristãs, o que Deus espera de mim no meu dia a dia, que ligação tem isso com Cristo, que ligação tem isso com o Espírito Santo, né? Onde está a obra de cada um, o que cada um faz na minha vida. É bem interessante, uma obra tremenda de Norman Geisler. Eu já li vários livros desse cara. Norman Geisler é um cara precioso, é uma das grandes mentes literárias, teólogos norte-americanos. É um dos caras assim mais brilhantes que eu já li. É esse cara, Norman Geisler. Inclusive ele tem uma enciclopédia, está aqui embaixo, ó. Enciclopédia de apologética. O que é isso, gente? Apologética. Desculpa falar tantas coisas assim pesadas, tá? Mas é importante vocês aprenderem devagarzinho. Apologética seria assim: a ética, a defesa da ética cristã, ou a defesa da fé, tá? É conhecido como defesa da fé. Então ele tem uma enciclopédia inteira que defende a fé cristã diante das filosofias mundanas, pagãs, enganosas, os literários, tudo. Ele tem uma enciclopédia desse tamanho, assim, eu tenho essa enciclopédia. É maravilhosa. Estou na época, acho que uns R$80, da editora Vida, está aqui embaixo. Então ele pega assim todos os grandes escritores ao longo da história, fala resumidamente o que o cara falou contra o cristianismo, contra Deus, contra a Bíblia, contra o Espírito Santo. Aí ele vai lá e faz um contra-argumento. Ele defende biblicamente a nossa crença, a nossa fé, dentro daquilo que o cara falou. Não, o cara para fazer isso aí, gente, tem que ter uma mente. Não, o cara para escrever uma obra de teologia sistemática e uma enciclopédia, um dicionário, o cara tem que ter uma mente assim. Isso é fruto de uma vida toda de estudo, gente. Por exemplo, se vocês abrirem as obras do Norman Geisler lá, do Norman Champlin, que é aquela obra enorme que eu falei para vocês, vocês começam a ler a obra e falam: meu Deus, esse cara tem uma mente absurda, porque o cara sabe. É uma enciclopédia ambulante, não é à toa que o cara escreve um comentário da Bíblia. Ele escreveu uma enciclopédia de teologia e filosofia. Imagine, o cara escreveu uma obra de teologia e filosofia, são duas ciências irmãs, né? O cara tem que ter uma mente brilhante. Tem 5 volumes a obra dele. Eu também tenho essa obra. Eu uso de vez em quando, assim, às vezes quando eu quero estudar a vida de um personagem e tal, e aí eu não tenho tempo às vezes para ler toda a história do cara, eu vou lá nessa enciclopédia, Noé. Ele fala todas as principais contribuições, né, um resumo da vida do cara, tal. Fica mais fácil para a gente poder expor a Bíblia, porque às vezes a gente não tem tempo de ler tudo que a Bíblia fala sobre ela. Você vai numa obra dessa, que é referência, ele te dá mastigadinho, um resumo do que o cara fez, das contribuições, das principais ideias e tal, entendeu? Fica muito mais fácil de compreender. Tremendo, muito bom usar esses materiais, tá? Enciclopédias como essa de Champ que eu falei, de teologia e filosofia, tá? E tem esse último livro aqui que eu não falei para vocês, de aconselhamento cristão, Gary Collins. Eu já li também essa obra inteira, é maravilhosa. É aconselhamento prático, psicologia cristã, como lidar com as dores, sofrimentos, dificuldades das pessoas, se conhecer e conhecer o outro, se sensibilizar dentro da dificuldade do outro. É uma obra extraordinária, dessa grossura assim. Mas é claro, essas obras de referência, gente, tu não vai começar a ler de um dia e terminar, assim, não é assim. Você vai lendo aos poucos, na medida que você vai precisando. Você olha no índice os temas que te interessam e vai lendo aos poucos. São obras grandes, são obras extensas.
Por exemplo, essa enciclopédia de teologia e filosofia são 5 volumes, dá milhares de páginas. É impossível você ler do começo ao fim, a não ser que seja um cara que coma livro, que tenha tempo para isso, não é o nosso caso. Então o que a gente faz? É por ordem alfabética. Por exemplo, você vai em fé, você vai no tomo que tem a letra F e procura lá quando fala sobre fé, tem um resuminho lá sobre o pai da fé, da onde vem a nossa fé, que contribuição Jesus deu à nossa fé, entendeu? É um estudo maravilhoso. São estudos maravilhosos. São caras que viveram para estudar, viveram para comer Bíblia, viveram para comer muitos livros, né? Comer no sentido de erudição, de entendimento e tal. É fruto de uma vida toda de estudo, de erudição, coisas assim. Tá bom? Não é para qualquer um, não. É para gênios, né? O que eu admiro é que na Idade Média ficou sem nenhum teólogo, nada para defender a igreja, que ela descambou para idolatria. Não? Tiveram poucos, tá? Teve, mas tiveram muito poucos, tá? Por causa da influência da igreja predominante na época, onde ela, quem tinha o conhecimento era apenas o clero, né? Então ela deteve o conhecimento e também não propiciava assim a busca pelo conhecimento. É diferente quando entrou a reforma protestante. A reforma protestante trouxe isso, a liberdade para se buscar o conhecimento, o incentivo ao ensino público, né? A palavra de Deus chegar na mão de todas as pessoas. Então automaticamente a ciência evoluiu, né? O conhecimento de Deus evoluiu, a leitura da Bíblia, a leitura de grandes obras, a contribuição que a reforma protestante trouxe para a ciência, para as sociedades humanas, para os países, né? Para o entendimento, para a inteligência, é uma coisa assim imensurável. Esses 500 anos da reforma protestante é imensurável a contribuição que a reforma protestante trouxe para a humanidade, tá? Teve os seus erros, algumas falhas ao longo da história. Nós vamos estudar isso, né, quando estudarmos essas obras, mas vocês vão ver que tem muito mais ponto positivo do que negativo, ok? Então nós terminamos aqui essa lição. Vamos começar a próxima lição. 15 minutinhos aí. Vamos começar a próxima lição, tá bom? Próxima lição é essa aqui. Métodos de estudo bíblico. É a última lição do nosso material. Então está aqui, tá? Seguinte lição: métodos de estudo bíblico. É muito parecido com a lição anterior, tá? Vocês vão ver que tem algumas coisas diferentes. A lição anterior é ferramentas para o estudo bíblico. Agora nós estamos vendo métodos de estudo bíblico. Então nós vamos procurar responder essas duas perguntas aqui. Como posso aprofundar o meu conhecimento bíblico? Primeira pergunta que nós vamos tentar responder através desse estudo. Segundo, como posso estudar e compreender melhor a palavra de Deus? Ok? Como posso aprofundar meu conhecimento da Bíblia e como posso estudar e compreender melhor a palavra de Deus? Quem quer fazer isso aí na sua vida? Amém? Para isso você precisa de um método. O que é um método, gente? É um sistema organizado de estudo, onde você vai seguir determinados passos para se chegar a um entendimento, a uma melhor compreensão do texto bíblico. É isso que nós vamos aprender hoje aqui, tá bom? Vamos começar juntos aqui, tá bom? Métodos de estudo bíblico. Então nós vamos tentar responder essa pergunta. Como é que vamos valorizar e compreender melhor a Bíblia? Primeiro, estudando a Bíblia. Sim ou não? Estudando a Bíblia. Se você não abrir a Bíblia, como é que você vai aprender da Bíblia? Então é uma resposta meio óbvia, mas é necessária. Não tem como você aprender a Bíblia se você não abrir a Bíblia e começar a estudar. Fala. Volta a ser como você para nós, por favor. Tá, isso aqui tem tudo disponível na internet, no site da igreja para baixar, tá bom? Quer anotar? Então vamos lá. Espera um pouquinho. Como posso
estudar e compreender melhor a palavra de Deus. Vocês vão ver que algumas palavras eu botei em negrito, tá? Porque é o destaque que eu quero dar. Estudar e compreender. Não basta só estudar, tem que compreender, tem que entender. Como também aprofundar o conhecimento da Bíblia. Vocês acham que Deus quer que a gente conheça mais a palavra dele? Sim ou não? A Bíblia diz, né, verso 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí ele fala aos sacerdotes, porque tu, sacerdotes, deixaste o conhecimento de Deus, também eu, Senhor, te deixarei. Olha só. Então, cabe a nós, liderança da igreja, sacerdotes, pastores, estudarmos a palavra de Deus, e é nossa função fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, aprofundando vocês no conhecimento de Deus. Amém? Não só vocês, os nossos aluninhos também que assistem pela internet. Gente, é postar tudo, começa a galera visualizar, é uma coisa impressionante. Entendeu? Então não é só vocês de aluninho, tem uma turma também virtual. A gente tem mais de 6.700 seguidores hoje. E é postar, não dá 5 minutos, já tem 20, 30 visualizações lá, é uma coisa impressionante. Então o alcance da internet é uma coisa assim extraordinária. Por exemplo, eu postei hoje de manhã uma ministração do pastor Outro de domingo agora. Já estava com 70 e poucas visualizações. Numa manhã. 70 e poucas pessoas já visualizaram. Então, assim, através do poder da internet, o conhecimento se propagou muito mais. Aí a gente quer mandar um abraço para vocês assistindo aí pela internet. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Métodos de estudo bíblico é o que a gente está fazendo. Primeiro, então, como é que eu vou valorizar e compreender melhor a Bíblia? Primeiro, estudando o estudo bíblico. Não tem como você conhecer a Bíblia se você não estudar. Amém? Quantos aqui já leram a Bíblia toda num ano? Eu já. Levanta a mão. 10 meses. Quanto? 10 meses. 10 meses. Glória a Deus. Eu comia, né? Ó, se você pegar com afinco, em um mês você lê todo o Novo Testamento. É 80 horas para Olha lá, 80 horas seguidas. Claro que a gente não tem tempo para ficar 80 horas seguidas, mas a gente faz a leitura aqui na igreja, no dia da Bíblia, em 80 horas seguidas. Claro que a gente não tem tempo para fazer isso, mas se a gente ficasse 80 horas seguidas lendo a Bíblia, a gente leria a Bíblia toda em 80 horas. Ok? Então, é possível ler a Bíblia toda no ano? Sim ou não? Eu conheço gente que lê a Bíblia 5 vezes no ano. 5 vezes no ano. 5 vezes. Tá bom? Então é possível estudar a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, o que eu preciso fazer? Estudar a Bíblia. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é ter uma prática devocional. O que é isso, gente? Uma prática, um método, um ritual, um hábito de estudar a Bíblia todos os dias. Hoje eu li 15 capítulos. Eu li o último capítulo de Daniel capítulo 12, e li 14 capítulos de Oséias. Li o livro todo de Oséias, dentro do ônibus, vindo para cá, de Santa Catarina. Então você pode ler. Não é o quanto você lê, mas como você lê. Tá? Com o coração. Vocês vão ver que no começo o importante é ler menos, mais vezes. Nós vamos aprender um dos métodos aqui que a gente vai falar. Tá bom? Um cristão maduro e bem discipulado compreende a palavra de Deus e guarda no coração. Lá no Salmo 119 a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outro versículo diz: como guardará o jovem puro o seu caminho, obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos, a sua palavra. Então isso fala de santidade, fala de compreensão da Bíblia, fala de entendimento, de guardar a palavra no nosso coração. Gente, mais que isso, nós temos uma mentalidade bíblica. O problema da maioria dos cristãos hoje é que eles não têm uma mentalidade bíblica. Eles não têm uma cosmovisão
bíblica. O que é cosmovisão? Cosmos, mundo. Visão, visão de mundo. Vamos transferir aqui para a sociologia, antropologia, né? Ciências humanas, seria o quê? Seria a perspectiva de mundo. Como é que eu enxergo o mundo? Interessante uma frase que diz assim: a verdadeira sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Fala comigo. A verdadeira sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Cada vez que eu tiver uma mentalidade bíblica, compreender a palavra de Deus, guardar no meu coração, o que isso vai fazer na minha vida, gente? Vai eliminar os erros da nossa vida. Sim ou não? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque tem muito crente penando hoje. Não lê a Bíblia, não ora, só lê quando vai na igreja. E olha lá, tem gente que nem na igreja traz Bíblia. Não é verdade? Mas é difícil, né, a pessoa carregar a Bíblia. Gente, é muito difícil. Muito difícil. E não é obrigado, tá? A carregar uma Bíblia, você pode usar um dispositivo eletrônico. Ó, hoje eu li 15 versículos no celular. Não é obrigatório tu ter uma Bíblia na sua mão. Se tu tiver no celular e leia a Bíblia, é tão válido quanto. Eu uso o tablet agora, por facilitar, né? Para ir para lá e para cá, visita, coisa mais leve. Mas é uma Bíblia completa, tem até palavras no original, grego e hebraico. No tablet, no celular, tem disponível. A tecnologia tem que tirar o chapéu. Não, coisa extraordinária. Você Você manda procurar uma palavra, o software faz a lista de versículos, fala sobre o amor, sobre a fé. Não precisa mais de concordância bíblica, o próprio software faz isso. Entendeu? Uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária. Você pode usar esses mecanismos desde que você leia a Bíblia. Tá bom? Compreenda a palavra de Deus. Isso é maturidade. Nada substitui a leitura diária da Bíblia. Tem muita gente que quer virar um cabeção lendo só livros e esquecendo da palavra de Deus. Os livros são ótimos, gente, para compreender as Escrituras, para aprender com outras pessoas coisas que Deus deu para eles através da Bíblia, né? Para crescer também em outras áreas da vida, sociologia, antropologia, psicologia, filosofia, uma série de ciências que existem hoje, que são ferramentas que você pode usar no seu dia a dia. Psicologia, por exemplo, né? Um cristão com psicologia pode ajudar muita gente. Um sociólogo com psicologia também pode, com teologia, com Bíblia, pode ajudar muita gente. Pode ser uma bênção. Só que nada substitui a leitura diária da Bíblia. O cristão é o povo da Bíblia. Eu tenho minha mãe lá, pastor, ela era da idade, mas ela lê livro e foi procurando a Bíblia. Esse dia ela falou, eu descobri porque o negócio do mar, né? Se conhecia o João Gonçalves lá, tá? E ela lê o livro e vai procurar na Bíblia. Eu fico, quase a gente inteira está lendo, sentada, tudo livro que leva para ela, mas desde que seja da Bíblia. Mas nós estamos inteligentes para ler com a mamãe. Mamãe gosta de ler. Glória a Deus. E é assim que a gente tem que ter. Como é que a gente tem que ler a Bíblia diariamente? Primeiro, com espírito de oração e meditação. Ou seja, tem que orar antes de ler a Bíblia. Ou depois de ler a Bíblia também, como faz, tá? Mas com espírito de oração, com abertura de coração e com meditação. O que é meditação, gente? É refletir sobre aquilo que a gente leu. Tem que passar lotado igual um busão, né? Ler. E aí, o que tu aprendeu? Esqueci. Eu faço isso com os meus filhos todo dia. A gente tira uns 15 minutos de devocional. A gente pega um livrinho desse devocional, tipo que a Scanavac comprou aqui. A gente abre. Tenho 2 que eu estou estudando com ele. Tem um que eu estou estudando chamado O Melhor de A.W. Tozer. É bem bonitinho, maravilhoso. Material poderoso. E estou lendo um outro que é Sobreviver. É um devocional só sobre provérbios. Que é tremendo. Até indiquei para a minha galera o meu curso de finanças, que eu estou dando na quarta-feira. Estou terminando o curso de finanças da Universidade da Família.
indiquei para eles, o pessoal comprou 5 livros. É tremendo, gente. É um estudo com 365 ensinamentos só sobre provérbios. Olha que tremendo. Gente, é tremendo. Até a leitura daqueles devocionais que eu estou lendo, tem alguns textos ali que eu peguei, usei aquele material para ministrar aquele dia lá com os homens da Betel. Eu estava lendo o devocional e falei, eu mesmo aqui. Usei lá para ministrar para os homens da HB lá, sobre o adultério, a mulher imoral e tal. Onde é que eu aprendi? Lendo o devocional e ensinando os meus filhos. É interessante que eu leio e eu estimulo eles com pergunta. Qual é o tema aqui central? Aqui? Esse. O que vocês entenderam? Você? Eu isso aqui. Não vale imitar o outro ali. Fala aí o que tu aprendeu. Então, a gente vai estimulando eles a entender aquilo que a gente está lendo para eles. Compreender, a entender. E os bichinhos estão ficando férias, gente. Pensa nos bichinhos estão ficando férias. Porque estão aprendendo palavras novas, conceitos bíblicos, ensinamentos preciosos da palavra de Deus através desses devocionais. Amém? Às vezes, com uma criança, com um jovem, com um adolescentezinho, ler a Bíblia assim inteira é meio complicado. Mas ler um devocional é muito mais atraente. E tem devocionais que são extremamente profundos, como esses dois que eu estou lendo agora. Maravilhosos. Um sobre provérbios e outro sobre vários trechos da Bíblia, principalmente sobre vida, confrontando o tempo todo sobre vida espiritual, atitudes do cristão, o que é ser igreja, o que é ser cristão. É só pancada, só para lá. Qual é o nome desse provérbio aqui? Provérbio é sobreviver. Sobreviver. Material muito bom, maravilhoso. Tá? E o outro é o melhor de A.W. Tozer. São 365 mensagens que eles tiraram dos livros desse cara, do A.W. Tozer, que era um pastor de pastores, gente, e um dos maiores escritores norte-americanos. Esse cara tem mais de 30 livros. E é um cara assim que cada frase tem que parar, pensar, analisar. Nossa. Eu até uso muito nas pregações, por exemplo. Esses dias eu preguei sobre os 7 discernimentos espirituais, da batalha espiritual. Eu citei. Nós viemos para essa terra. Esse mundo não é um clube de lazer, é um campo de batalha. Quem fala isso é da doutora. Tem muitos que pensam que essa vida, né? Essa vida terrena, esse mundo é um clube de lazer. Mas a Bíblia ensina que essa vida, esse mundo terreno, é um campo de batalha. Quem foi que falou isso? Tremendo, né? Então é legal vocês aprendendo essas frases. Por exemplo, uma pregação, gente, não é uma coisa assim do nada. É fruto de toda uma vida de estudo, de consagração, de leitura da palavra, de entendimento das coisas de Deus. Não é do nada assim. O pastor Walter uma vez falou na igreja: vocês querem aprender a Bíblia? Vai. Provérbio mesmo eu leio praticamente todo dia. Se tem uma coisa que é clara, objetiva e prática na vida cristã, é o livro de Provérbios. São 700 e poucos provérbios. 700 e poucos. Um para cada dia. Você lê um capítulo de provérbio por dia. Durante 31 dias você leu todo o provérbio. Um por dia. E ali é pura sabedoria. Pura sabedoria. Vida, morte, verdade, mentira. É sempre contraponto, né? O justo, o ímpio.